A paz do Senhor. Estamos iniciando agora o EBD em Síntese, o podcast promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Estamos iniciando agora a classe de adultos, a lição número 1, agora iniciando um novo trimestre. Eu sou o presbítero Sérgio Lins e quero dar boas-vindas a você. E claro que nós temos aqui uma equipe maravilhosa que estaremos juntos compartilhando algo da parte de Deus. Mas antes, quero aqui parabenizar ao nosso Departamento de Ensino nessa grande iniciativa e já dar boas-vindas a você que estará nos acompanhando nessa transmissão. Hoje estaremos trabalhando com a lição 1, cujo tema é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, uma lição nova agora, com o comentarista, o pastor Osiel Gomes, cujo tema central da lição é os valores do Reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a Igreja de Cristo. E é claro, como eu falei para vocês, nós estamos aqui com a equipe maravilhosa de professores e eu quero aqui passar a palavra, então, à professora Milde Prachetes, para que ela se apresente e dê boas-vindas a você também. Professora Milde, a paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, é um prazer estar com os irmãos aqui neste podcast para juntos aprendermos, né, mais um pouco nesse novo trimestre da escola dominical. Meu nome é Amilde Prachedes Marques de Paiva. Que benção. Está conosco também o presbítero João Ribeiro. A paz do Senhor, meu nobre. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professor Amilde Prachedes, a paz do Senhor, caros professores da EBD que estão acompanhando essa primeira edição do podcast EBD em Síntese. É uma satisfação, uma honra, uma alegria compartilhar com os irmãos dessa nova fase do Departamento de Ensino e que Deus possa nos abençoar e ajudar e que sirva para os irmãos de edificação e contribuição para as suas aulas de EBD nos domingos, nas suas salas de Escola Bíblica Dominical. Muito bem. E eu já queria aproveitar aqui a presença da nossa ilustre professora Amilde. Professora Amilde, o professor que está iniciando agora o planejamento da sua aula, tem alguma dica, alguma orientação, como ele pode planejar os objetivos da lição, dentre outros aspectos relevantes, antes de iniciarmos o comentário da lição? Bem, nós, nesta lição, como as demais lições e com o sistema que é dado na nossa igreja para o estudo da Palavra de Deus na EBD, nós, em geral, nós trabalhamos com aulas expositivas, mas nós podemos melhorar a nossa aula, né? Nós temos a sugestão na própria revista da Escola Dominical de um plano de aula que, se o professor não tiver assim muito conhecimento sobre a área de ensino, se ele observar esse plano de aula já é um bom começo. Nós temos aqui que todo trabalho científico, ou aula, ou estudo, ou artigo, qualquer trabalho que a gente vai fazer, temos que ter uma introdução, quer dizer, um começo, um meio e um fim. Nós não podemos nos perder nessa exposição do tema da lição com outras coisas que não seja o texto da lição, né? O texto que é dado para estudo neste trimestre agora. Nós estamos estudando sobre os valores cristãos e, na introdução, o professor já pode falar sobre a sociedade de hoje, como ela se encontra. É uma boa introdução começar por aí, não é? Nós temos visto que a sociedade de hoje ela passa por um processo de desumanização, porque está como que voltando ao paganismo. Através de Cristo e o seu evangelho, a sociedade, o ser humano foi rehumanizado pela sua palavra, pelo seu evangelho. Mas a degradação moral que tem acontecido nos últimos tempos, o afastamento dos princípios destes valores cristãos, está trazendo um caos para a humanidade, não é? Estamos vendo um processo de degradação e desumanização. Cristo e seu evangelho, ele continua
sendo pregado para que as pessoas voltem a Deus, se voltem para Deus, se reconciliem com Deus, estejam com eles. Eu creio que é um bom começo você começar por aí. Estamos assistindo ao retorno ao paganismo, como dissemos no começo, né? Por parte do mundo, porque eles rejeitam a salvação, rejeitam o Senhor, o seu sacrifício, que ele fez o sacrifício de si mesmo por nós, né? Para nos salvar. Esta oferta agradável a Deus, que foi o sacrifício de Cristo, o mundo continua rejeitando. E com esta rejeição de Cristo, vem a rejeição à sua palavra, ao seu evangelho. E nós temos que reafirmar a cada dia esta palavra com os seus valores, porque a Bíblia é a ética das éticas. Ela traz um conhecimento para a humanidade que lhe orienta, que ele normatiza a sua maneira de viver bem aqui na Terra e também, como Jesus disse, é água viva que salta para a vida eterna. O modo de viver aqui, nós vamos estudar hoje, por exemplo, nesta lição de hoje. As beatitudes, as bem-aventuranças, o Senhor começa abençoando, porque ele é Deus abençoador, ele começa abençoando o seu povo no seu discurso. É um discurso longo, é o discurso mais longo que temos, assim, bem conectado, porque nos outros evangelhos tem parte do discurso, mas Mateus, que é o evangelho que a gente está estudando, o discurso é bem conectado até o final do capítulo 7. É do 5 ao 7 que estamos estudando. É bom que o professor também tenha esta visão do contexto do texto que está sendo estudado. É interessante que o professor leia estes capítulos, né, para que tenha essa noção do contexto. É bom também ressaltar que a introdução desse texto está nos primeiros versículos, inclusive dando nome ou título ao Sermão do Monte, não é? Porque Jesus se assentou no monte e começou a ensinar, por isso é dado o nome Sermão do Monte. Uma outra coisa que é motivação para os professores é procurar saber dos seus alunos qual é a sua ética, né? O que é que eles estão, qual a sua cosmovisão, qual a sua visão de mundo, será que é a ética materialista, existencialista, ou é a ética cristã? Porque isso aí é o que vai nortear a nossa vida de modo agradável a Deus. Que andar segundo a palavra é andar segundo a vontade de Deus. Esta é a ética cristã que é ressaltada nas beatitudes. Inclusive, as qualidades do cristão, né, estão todas listadas aí, quase todas, né? As principais estão listadas aí, começando pela humildade, né? Nós vemos também que o professor não pode esquecer os objetivos. Nessa lição, nós vamos analisar a estrutura do sermão, a estrutura desse sermão, que ele tem várias partes, né? Principalmente 5 partes. Nós vamos ver logo no primeiro item da lição isso aí. Eu não vou detalhar porque o comentarista que vai fazer isso aí. Eu estou chamada para fazer só a parte da parte pedagógica, né? Então, os objetivos: analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter do cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Afinal, nesse terceiro item, vamos detalhar cada uma daquelas qualidades que são ressaltadas aqui nesse texto das bem-aventuranças, não é? Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, todas essas qualidades que estão aqui nesse texto que a gente vai estudar hoje. E aí, professora... Perdão, desculpa. Para concluir, temos que concluir, né? Sim, introdução, desenvolvimento, conteúdo e conclusão. Exato, a síntese, a análise e a síntese. Uhum. A conclusão sempre é uma síntese de tudo aquilo que a pessoa já discorreu durante a aula, mas principalmente aqui para nós uma aplicação
Nós Isso. procuramos ver a aplicação daquela palavra na vida da gente. E é sugerido, inclusive, aqui na nossa lição, que procuremos o exemplo prático, né, de pessoas, porque, inclusive, esse discurso de Jesus não é um discurso teórico, é prático. É o modo de viver do cristão que ele quer ressaltar. Então, a gente pode ver um exemplo entre nós. Por exemplo, eu observava na vida do pastor João Batista um homem que demonstrava a mansidão. Eu via nele isso aí. Ele era uma pessoa que não era precipitado nas decisões. Foi um exemplo para nós aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, irmão. Sérgio. Que bênção, muito obrigado, professor Amilde. E tem mais, você que está nos acompanhando, professor Amilde com certeza tem muito a nos ensinar. E eu queria ressaltar também, aproveitando nesse aspecto do planejamento da aula, a importância dos subsídios. Aqui nós teremos algumas dicas bibliográficas e tudo mais, mas eu quero recomendar você ir nas lojas da CPAD comprar também a revista Ensinador Cristão. E claro que isso vai contribuir ainda mais você se aprofundar, além do livro, né, comentado e escrito pelo nosso comentarista, que, por sinal, falar em comentarista, eu queria perguntar ao professor João Ribeiro, quem é o comentarista, qual é o seu currículo, a sua experiência, presbítero João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Lins. É o nosso comentarista desse trimestre, né, uma pessoa bem abalizada, né, nas escrituras. Ele é pastor líder, né, pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Tirirical, lá em São Luís do Maranhão. Né? Ele foi diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEM, comentarista, né, naturalmente, das lições de Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Também é graduado e pós-graduado em Teologia e Sociologia. Também ele tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior e também tem graduação em Filosofia, Direito, Psicanálise e é professor de grego e hebraico, né? Se alguém achar pouco aí, rapaz, procure seguir essa trilha aí, porque realmente deve ter sido uma trilha árdua e ele, graças a Deus, com a graça de Deus, chegou a esse grau de formação para contribuir mais com o reino de Deus. Que maravilha, né? Então, sabemos então que temos muito conteúdo a aprender muito com o pastor Ziel Gomes, que inclusive já esteve aqui em edições anteriores do nosso EBD em síntese. Bom, observando o primeiro tópico, que é a estrutura do Sermão do Monte, eu queria aproveitar aqui minha fala aqui para falar um pouco do que nós podemos observar aqui na introdução. No próprio material da sua aula, você vai ver que estaremos trabalhando ao longo desse trimestre, um aspecto prático da vida cristã. Por isso que essas lições vão se relacionar diretamente com a ética cristã, que é a boa conduta, como deve ser a nossa conduta, né? E vamos revisar aqui os principais valores associados à cosmovisão cristã, muito bem expressos pela nossa professora Amilde Prachedes. E aí eu queria convidar os nossos professores para que fiquem à vontade. O que o professor da escola dominical ele não pode deixar passar nesse primeiro tópico que fala sobre a estrutura do Sermão do Monte? Os professores podem ficar à vontade e comentar, o presbítero João Ribeiro, a professora Amilde, o momento está aberto aqui às vossas excelências. O que o professor de escola dominical ele não pode deixar passar? Muito bem, aproveitando então essa oportunidade, a nossa professora Amilde, ela colocou bem a parte dessa introdução, né, a respeito dos objetivos da lição, e nós enxergamos que vemos a importância do Sermão do Monte, né? Dizem que é o sermão mais importante do Evangelho, né? O Evangelho de Mateus é um evangelho singular porque ele traz cinco discursos, 5 grandes discursos de Jesus, né? E esse discurso aí maior, né? O discurso do Sermão do Monte, né? Que esse nome foi Agostinho que nomeou quando essa primeira expressão Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, foi da era dos pais da igreja, né? Da era patrística, né? Foi Agostinho que batizou, digamos assim, com esse nome, esse discurso de Jesus. E esse discurso o próprio comentarista ele diz que
tem aqui, ao longo desse trimestre, nós vamos ver que esse sermão traz um ensinamento que, em primeiro instante, se volta para Deus, como é importante, né? Que é a questão devocional, a questão de ligação com Deus e a questão de também de relacionamento com o próximo. Nós vemos que não é simples, né? Mas é assim, né? Jesus, lá em Mateus 5:48, nesse discurso, ele disse assim, que precisamos ser perfeitos, serem perfeitos. Então, digamos assim, esse batente, esse nível que Jesus estabeleceu, ficou bastante, quem diz assim, a lei era muito difícil de cumprir, mas e a graça, né? Como tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz que ele usa o termo graça barata, né? E a graça de Deus ela não é barata, né? E apesar de alguns a tornarem barata, mas a graça de Deus ela é cara, custou o preço do sangue de Jesus e custa a nós, né? Tomar a cada dia a cruz, renunciar a nós mesmos e seguirmos a Ele como, né? Seguimos a Ele como. Aí na introdução ele diz aqui, ó, seguindo revelando esses pilares do reino, né? Ele diz que esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã e o Sermão do Monte é um convite, né? Ele usou até um eufemismo aqui, né? Eu acho pode ser uma convocação, né, professores? O Sermão do Monte é uma convocação aos crentes, né? E esse discurso é para os crentes, né? É interessante notar e alertar bem que o Sermão do Monte foi dado, né? Jesus sentou como um mestre, né? Ao redor, né? Ao estilo oriental, sentou junto com os discípulos e a multidão também, com certeza, muitos ouviram porque estavam lá acompanhando Jesus. Então ele sentou e os ensinou, né? De tal maneira que ele colocou essa convocação para que nós praticarmos aquilo que ele ensinou, né? Tiago diz, né, que a gente bem-aventurados sois se vocês praticarem essas coisas, né? Então, o ensino com a prática, né? O sermão é isso, né? Ele traz a instrução, né? Para que o sentido de sermão é isso. Ele traz a instrução e traz a aplicação. Então, que os professores possam passar para os seus alunos, como bem disse a nossa professora Milde, a necessidade de prática desses ensinos, né? E outra coisa, é pela graça de Deus, né? É quando a gente nasce de novo, né? Então, também não é difícil, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, com Jesus, né, a gente pode fazer. E Paulo mesmo disse, né, que eu fui o menor dos apóstolos, não era digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi vã, porque trabalhei muito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, o segredo, né, se alguém achar que é difícil, e realmente é difícil, seguir essas virtudes das bem-aventuranças e de todo o Sermão do Monte, é buscar a graça de Deus e se fortalecer no Senhor, e Ele nos dá graça. Sim, sim. Inclusive, a gente tem mais um tempinho aí, e você comentou uma coisa e eu quero passar a professora Milde para fazer a sinopse, ou algum comentário que ela acha interessante. E, professor, o senhor falou, existe uma pergunta, né? A quem se destina o Sermão do Monte, né? Não é somente para os discípulos, mas também, se a gente for considerar esse contexto oriental, como era a ministração de uma aula, né? A gente vai ver que o povo também ouviu, e isso também nos traz uma atualidade do tema, né? Para Sim. Os nossos dias atuais. Professora Milde, existe algo que nós podemos ainda acrescentar, agregar aqui, juntamente com a fala do presbítero Ribeiro? Sim, porque os últimos versículos deste discurso, que está no capítulo 7, né, os últimos versículos do capítulo 7, a multidão se admirou. Se a multidão se admirou, é porque ouviu, né? O discurso foi destinado aos discípulos, mas a multidão estava ao redor e estava ouvindo os ensinamentos do Senhor, do Mestre. Ele se assentava, aquela moda oriental, né, de se sentar, como os escribas, eles sentavam para ministrar. Hoje a gente vai na moda greco-romana, né? Fica em pé para ministrar, né? Mas Jesus, ele seguiu aquele costume deles, que ficava assentado, e ao redor muitos ouviram. E vejam que o Senhor procurava lugares que tinha eco à sua voz, não é? No monte, certamente, ele
viu um lugar onde ele falava lá em cima e as pessoas ouviam, né, o seu discurso. E como o professor João falou, não, embora as pessoas achem que é muito difícil, até os comentaristas desse sermão dizem que é uma coisa muito impossível, porque é um ideal, aqui mostra Cristo, né? A gente vê Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é puro de coração, nele não houve pecado, nem houve engano na sua boca, testemunhou Pedro na sua primeira carta, dizendo isso. Se a pessoa tem palavras boas, o seu coração está limpo, e ele sempre tinha uma palavra boa para ensinar, para libertar as pessoas. E aqui a gente só pode cumprir estas bênçãos aqui, só pode praticar estas qualidades, primeiro, se nascer de novo, como já foi dito. É para os novos nascidos, né? Se você nasceu de novo, então você tem a ajuda do Espírito Santo para praticar a humildade, a mansidão, ser um pacificador, não somente uma pessoa pacífica, mas um pacificador. A pessoa que procura a paz, que busca a paz, que pensa por alcançá-la. Então, todas essas qualidades do crente, elas só podem ser exercitadas pelo poder do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo em nós. O Senhor aqui, nesse curso, ele falou sobre os 2 grandes mandamentos, que é o amor, ele discursou lá mais na frente, em outras lições, a gente vai ver, não é? Nos outros discursos, o Senhor falando sobre, no final mesmo desse capítulo, né? Capítulo 5, ele falando sobre o amor, que a gente não vai perdoar só aqueles que nos amam, amar só os que nos amam. Ele ensinou sobre o amor. E aqui, né, fala sobre os misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Se eu sou perdoada, eu tenho o dever de perdoar também. E na oração do Pai Nosso, o Senhor disse, se vós não perdoados as ofensas aos outros, vocês também, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, temos que exercitar a misericórdia no poder do Espírito Santo, buscando a força de Deus para vencermos o nosso eu carnal, até que possamos dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonito, não é isso aí? É verdade. Mas Inclusive, é uma professora Mil, renúncia bem grande também, não é? é Se verdade. Isso a submeter à gente já vontade está. plena do Senhor. Isso já é uma parte prática, né? Já é aplicação, né? E É a aí, aplicação. no segundo tópico, né? Porque o tempo voa rápido aqui e a gente espera que você esteja aprendendo muito mesmo. E eu até recomendo você sempre fazer anotações desses grandes ilustres, professor Amilde, professor João Ribeiro, para você anotar comentários. E aí, quando a gente chega no segundo tópico, professor Amilde, nós começamos, então, a analisar esse aspecto estrutural, mas principalmente agora, alguns conceitos importantes que a gente pode observar. E até observando aqui o próprio livro do pastor Osiel Gomes e também os aspectos que são importantes, relevantes aqui, primeiro é o conceito de bem-aventurança, né? Até no próprio material que você tem acesso, né, um vocábulo grego, claro que aqui a gente não precisa citá-lo, mas sim o significado, o conceito, né, que é feliz. E isso trata das qualidades, né, da qualidade da vida do crente, que depende de Deus, né? Inclusive, uma das lições que eu aprendi, professora Milde, em toda a minha jornada cristã, é a nossa dependência do Senhor. E quando falamos sobre, professora, quando falamos sobre reino de Deus, né? Que daqui a pouco o professor João Ribeiro vai nos trazer valiosíssimas dicas para nós aqui hoje, né? Mas eu queria, professora Milde, destacar aqui contigo, quando falamos sobre reino de Deus, né? Eu vou destacar um aspecto e a Vossa Excelência fique à vontade. Eu queria falar de um aspecto, né, da expressão reino de Deus, que aqui nós podemos encontrar comentando pelo pastor Osiel Gomes, e a literatura fala, que podemos aplicar em 4 esferas, né? A última delas que eu quero realçar é a criação e a volta do Senhor. Quando falamos, por exemplo, lá em Daniel, a Bíblia fala que na profecia, na realidade no sonho que Nabucodonosor teve quando ele viu uma estátua
né? Aquele sonho de Nabucodonosor, ele ficou em desespero, né? Deus revela o sonho, revela o significado. E onde é que eu quero relacionar com isso sobre o reino de Deus? É porque lá no final do sonho de Nabucodonosor, ele diz que aquela estátua esplendosa, repleta de vários materiais, surge uma rocha lançada sem mãos humanas em direção àquela estátua e destrói toda ela. E aquela rocha vai enchendo toda a terra. Quando você vê nos evangelhos a mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem de Cristo, é arrependei-vos porque pois é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus. E aí, quando nós analisamos isso, e aí eu quero aproveitar no espectro mais escatológico, que é isso que eu quero destacar, é porque você vê a profecia, você vê o cumprimento, e a própria oração modelo de Jesus, quando pergunta para ele, diz assim, quando você orar, começa o Pai Nosso, aí uma parte do Pai Nosso, né, o famoso Pai Nosso, a oração modelo diz, venha a nós o teu reino, né? E aí, quando eu falo de venha a nós o teu reino, eu vou para Apocalipse, o que que eu vejo? Cristo vem para estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí prepara todo um cenário de um novo céu e uma nova terra. Professora Milde, eu sei que tem outros aspectos aí do reino de Deus, como aqui fala, no coração, como salvação, como a igreja e a expressão do reino de Deus, mas eu precisava fazer esse comentário. Quero passar a palavra para Vossa Excelência, e em seguida o professor João Ribeiro tem algumas dicas importantes para a lição de hoje e aquilo que ele pode observar rapidamente, assim, depois da sua fala, no tópico 2. Professora Milda. Como você bem falou, tanto João Batista como Jesus começaram os ministérios pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Inclusive, essa expressão reino dos céus em Mateus é interessante, porque Mateus é o evangelho mais judaizante, né? É mais para os judeus, principalmente, que ele escreveu. Embora nós não somos judeus, estamos aprendendo com ele, né? Porque o evangelho é para toda criatura, né? Para todos nós. E o reino de Deus começa agora, porque Jesus já inaugurou o reino. Então, quem crê nele, entra no reino. Quem crê na sua palavra, já entra no reino. Mas o que acontece é que as pessoas não creem, não podem sentir, nem entrar, nem ver, porque não creem, porque tem que nascer de novo da água e do Espírito. Tem que ouvir a palavra, e no futuro vai ser a glorificação daquele que crê. Futuro glorioso da igreja. Haveremos de reinar com Cristo. O Senhor vai estabelecer o seu reino aqui na terra e a igreja tem esta esperança, porque ele nos elegeu para sermos reis e sacerdotes. Está escrito em várias partes da palavra, inclusive no Apocalipse, não é? Que ele nos comprou de todas as nações para sermos reis e sacerdotes para sempre. Então, o que a gente pode destacar do reino do Senhor é que vai ser o reino mais literal, vamos dizer assim, não é? Mais visível, porque quando Jesus veio, ele disse, o reino do Senhor não vem com aparência exterior. Quer dizer, ele agora não tem essa aparência exterior, mas aquele que tem em si o Espírito Santo, o Senhor nos guia, nos dirige, nos comanda a nossa vida e pode fazer maravilhas através de nós. Então, o mundo pode ver que Cristo está em nós através da manifestação do poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que é o reino de Deus em nós, no nosso coração. Mas, no futuro, nós estaremos com ele reinando em glória. É quando vai acontecer justamente a verdadeira filiação, quando ressuscitarmos, quando tivermos corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Tudo isso são bênçãos e maravilhas que é a verdadeira felicidade do cristão não depende das coisas materiais, não é? Inclusive, as bem-aventuranças, quando o Senhor diz que é bem feliz, já está dizendo que a felicidade do homem não é nas coisas que possui aqui na terra, não é no poder temporal, não é na fama, não é nada que está debaixo do sol, como foi escrito lá no Eclesiastes. Mas
está em Deus, viver com Deus, andar com Deus e permanecer na sua presença para sempre. Esta é a verdadeira felicidade do crente. Oh, maravilha, que bom. Uhum. E, professor João Ribeiro, nós conversamos anteriormente e Sim. o senhor está desejoso de compartilhar algumas dicas para os professores, e aí, nada melhor do que aqui, já nas conclusões do segundo tópico, e o senhor até fica à vontade para fechar esse tópico e partir para o último tópico, o senhor tem algo a nos ensinar, os professores? Quais são as dicas importantes para os professores que Vossa Excelência preparou? Muito bem. Primeiro, a importância da gente, como bem lembrou a professora Amilde, a gente ler os capítulos, né? Eu vi uma frase de um certo teólogo que ele disse assim: para você entender um versículo, você tem que ler o livro todo. Então, principalmente nós que somos professores e que precisamos trazer o ensino, nós precisamos ler o livro de Mateus. É um conselho para os professores, os senhores professores, as senhoras professoras, leiam o livro de Mateus, né? Completo, para entender o sentido, né? E a partir de então a gente vê, né? Como a professora Milde falou a respeito do reino, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, né? Tem até no subsídio aqui o auxílio teológico, o auxílio teológico aqui, né, professora? Diz assim que o autor Meyer Pilma, ele escreveu um livro, tem aqui Mateus, o Evangelho do Grande Rei. Então, não é um rei qualquer, né? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E esse rei, Mateus conseguiu mostrar ele, né, como o Messias, o ungido de Deus, né? Tanto é que o autor, na introdução, ele foi muito feliz quando ele faz uma introdução fazendo um resgate desde a genealogia lá, o nascimento de Jesus, né? Para quê? Para situar o aluno em todo o contexto, né? E Jesus, ele, só para pontuar e fechar, esse Evangelho do Reino, ele fala lá em Mateus 13, se não me engano, ele destaca bem o que é esse reino dos céus, né? E é semelhante, né? Reino dos céus, reino de Deus, né? E também essa expressão reino dos céus se repete 32 vezes no livro de Mateus, 32 vezes. E a expressão reino, né? Basileia, ocorre cerca de 100 vezes. Então, Mateus ele está colocando para os seus destinatários, né, desse evangelho, a implementação, como bem lembrou a professora Milde, né, a instalação desse reino, a expectativa da consolidação desse reino que em breve virá. Maravilha. E algumas dicas que o senhor separou aqui, eu vou até apresentar aqui no slide, alguns livros que o senhor selecionou aqui que pode ser relevante ao longo desse trimestre, o professor se planejar. Tem algum destaque especial? Bom, tem, como o senhor lembrou, professor Sérgio, tem o próprio livro do comentarista, né, que serve de subsídio para a nossa lição, né, o livro do trimestre do pastor Rosiel Gomes. Também temos sugerido aqui na própria lição o comentário bíblico pentecostal, né, do Novo Testamento. Também temos aí a nova ética cristã, né, a moderna ética cristã, e as novas fronteiras da ética cristã do pastor Claudino de Andrade. E tem também alguns livros, né, de algumas outras editoras que trazem, né, como o Sermão do Monte de Carson, né? De Carson é um dos maiores teólogos atuais, né? Também temos o comentário de Hernandes Dias Lopes, do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Temos também o livro de John Stott, né? Dr. John Stott, né? Que ele diz contra a cultura, a mensagem do Sermão do Monte, né? Que a Sermão do Monte ele contraria todos os conceitos do mundo, como bem lembrou o professor Amildo no começo, né? Também temos também o de Sinclair Ferguson, né? Sermões do Monte. Temos também os Sermões do Monte de Dr. Martin Lloyd Jones, né? Martin Lloyd Jones foi pastor na Catedral de Westminster, lá em Londres, e ele
e ele pregou o Sermão do Monte em 60 pregações, professor Sérgio. Então, e o livro é bem denso, né, e os irmãos podem aproveitar. E tem também comentários bíblicos, né, como os próprios comentários da CPAD, o comentário Beacon, o comentário de Matthew Henry, e a própria e outra coisa, e Bíblias comentadas, né, que podem ajudar, né, tendo cuidado de selecionar bem um tipo de Bíblia comentada. Nós sugerimos a Bíblia Pentecostal também, tem o livro do pastor Arinaldo, de Ética Cristã, também, e, em suma, serve para o trimestre, né, para você Exato, Tem se os valores conduzir. cristãos de Douglas Batista também, né? Valores cristãos, que foi até uma lição que a gente já estudou também. Valores cristãos de Douglas Batista. Olha aí, a professora já está com o livro aí mostrando na sua câmera. Muito bom. Que maravilha, é um livro excelente. E aí, E, professor, só para finalizar, tem uma lição de 2001, né, que fala sobre o Sermão do Monte. Se os irmãos colecionarem, eu tenho um baú aqui, né, que tem um monte de lição. Os professores podem procurar, é o primeiro trimestre de 2001, se os irmãos acharem, podem lá pesquisar e serve de subsídio também. Que bênção. Obrigado, professor. E agora estamos indo para as conclusões, o tempo voa rápido. E aí eu queria já passar a palavra à professora Nilde. Professora Nilde, diante do tema proposto no tópico 3, somos bem-aventurados, o que Vossa Excelência acredita que o professor não pode deixar passar? O que nós podemos destacar de importância nesse tópico 3? E assim a gente para o comentário, eu vou fazer um comentário também, mas seria bem sucinto, e aí estaremos indo para as conclusões. Professora Mila. Primeiro que o professor e o aluno fiquem bem cientes do que é o reino de Deus e também aquelas conceituações que a gente começou ali, dizendo a questão do Macarius em grego, né, que é bem-aventurado, que é feliz. Nós temos também em hebraico axé, ou a gente traduz aqui para o português Azer, que é um dos filhos de Léa, aquele nome, é feliz, né? Bem-aventurado. E tem vários outros sinônimos, né? Afortunado, abençoado, pessoa de sorte, próspero, abençoado, feliz. É principalmente a suprema felicidade. Nós temos que ter esta ciência, que a suprema felicidade só nós temos, e a suprema bênção é do Senhor. Ele é quem realmente abençoa. Inclusive, há um Provérbios não sei se é de Salomão, porque eu não gravei agora se é de Salomão, mas a maioria é de Salomão, não é? Ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, até para sermos abençoados no sentido material, dependemos de Deus. É a bênção de Deus. Tudo vem dele. É dele, por ele e para ele, como está escrito na palavra, né? E a prova de que o cristão é bem-aventurado, está escrito aqui, o cristão que pratica estas qualidades, procura, que busca praticar, este é que é o bem-aventurado. A prova de que ele é abençoado é quando ele realmente pratica estas coisas, não é? Como já citamos aquele capítulo 2, e versículo 20 de Gálatas, que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdadeira prova de que o reino de Deus está em nós e que somos bem-aventurados, que somos felizes. E em Filipenses 3:7, porque é o exemplo de Cristo. Ele se esvaziou da sua glória. A palavra diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele é o exemplo de humildade para todos nós. E ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em Filipenses 3, 7 e 8, também Paulo fala a respeito disso, e eu acho interessante também essa referência de Romanos 12, 12. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor mudou a nossa mente, o Senhor limpou o nosso coração, nos deu uma nova cosmovisão,
Então, temos que viver dentro deste novo conhecimento, que é o conhecimento de Deus e da sua palavra, para sermos considerados bem-aventurados. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Ninguém pode praticar essas virtudes se não nascer de novo, se não tiver Cristo sendo formado dentro dele, como Paulo desejava para os seus leitores de suas cartas, né? Até que Cristo seja formado em vós. Ele disse que eu não me canso de falar as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em vós. E Pedro, falando sobre isso, sobre o novo nascimento, diz que nós somos benditos porque também o Senhor nos fez participantes da sua natureza divina. Não é pouca coisa, não é? E essa natureza divina, a nova natureza, que não é a carnal, mas espiritual, é que nos dá essa capacitação para exercitarmos todas estas qualidades e termos este caráter do verdadeiro súdito do reino de Deus. Amém. Que maravilha. Muito obrigado, professor Hamilton. Inclusive, na sua fala, eu queria apresentar, né, assim, de maneira muito sucinta também, o professor João Ribeiro vai aí ficar com a responsabilidade de fechar com chave de ouro a nossa transmissão. E aí eu queria destacar aqui que, realmente, nessa lição, professor, estamos trabalhando com a ética do reino de Deus. E quando falamos da ética do reino de Deus, né, professor Hamilton realçou muito bem os textos bíblicos que Paulo escreve à igreja em Filipos, aos Gálatas, né, aos crentes na região da Galácia, é que estamos falando de uma ética totalmente oposta ao contexto contemporâneo que vivemos e uma sociedade moderna, quando falamos de bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-sucedida? A pessoa que tem riqueza, a pessoa que tem fama, né? Ainda mais hoje, né, professor João Ribeiro, com tanta tecnologia, você pode se tornar famoso em alguns segundos, né, com alguma publicação em alguma rede social, né? Hoje está na moda o TikTok, né? Antes era só no YouTube, mas hoje você tem TikTok, você tem... É claro que o Twitter tem outra proposta, mas quando estamos falando da ética do reino, nada tem a ver com o homem moderno, que pode conceituar um homem bem-sucedido ou bem feliz associado à sua riqueza, à sua fama, à sua propriedade, ao seu status, né? Ou até mesmo alguma função que ele esteja exercendo. Então, o Sermão do Monte, ele esclarece muito bem o que é ser bem-aventurado, né? E Paulo, ele deseja isso porque ele conhece, né? E ele sabe que está falando com a igreja que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e que nos possibilita, louvado seja Deus por isso, que nos possibilita a produzir esses frutos do Espírito, caracterizando o que Paulo diz, né? Que nós somos uma nova criatura e que dessa forma somos cartas, né? Lida, né, e observada por todos ao nosso redor. E eu queria passar ao professor João Ribeiro a palavra de conclusão. O que né, ao longo dessa lição que nós observamos, claro que a professora Milde pode ter algum comentário agora, eu poderia dizer que aquilo que veio em mente, que vocês não podem deixar passar, eu já estou concluindo assim, daquilo que eu imagino que é importante fixar nessa aula de hoje, né? Que o Sermão do Monte é a base da ética do reino de Deus. É um modelo pela qual qualquer cidadão do reino deve viver de acordo com essa orientação. Professor João Ribeiro. Pois não, professor. É uma alegria, né, estarmos aqui seguindo nessa ministração, com a graça de Deus. O próprio comentário bíblico pentecostal diz assim: Jesus quer que seus ensinos éticos sejam vivenciados no presente e não em alguma era distante, né? Porque, às vezes, quando a pessoa faz a escatologia das bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os humildes, porque, né, eles herdarão o reino dos Deus. Aí, não, então deixa para... Isso é coisa para o futuro, né? Mas o reino de Deus é agora, né? Tem até uma controvérsia aí do reino já e ainda não, né? Então, mas o reino, como bem lembrou a professora Hamilde, o reino já está instalado e os seus súditos têm que viver conforme o reino. E a constituição do reino, né, é o Sermão do Monte, né? A
a base moral e ética do reino está no Sermão do Monte. Então, para sermos, né, vistos ou testemunhas e súditos desse rei, né, quando ele diz que o reino de Deus já é chegado entre vós, então a gente precisa colocar em prática, né, como bem disse a professora Milde, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? E o Agostinho, ele quando escreveu o comentário dele, foi um dos primeiros comentários que ele escreveu, foi no Sermão do Monte, quando ele era jovem, convertido, assim. Aí, anos depois, ele fez uma revisão de toda a literatura dele e, no final, ele disse assim, que ele ainda não tinha alcançado, ele diz assim, eu sinto que ainda não cheguei à perfeição desejável, né? E ele disse que o Sermão do Monte é um programa perfeito de vida cristã. Para resumir, o Sermão do Monte é um programa perfeito de vida cristã. E a conclusão, é isso, professor? Pode ler a conclusão aqui, né? Então, a conclusão da lição aqui diz assim, o Sermão do Monte é a base ética do reino, é a base ética de prática, né, de vida no reino, né? Nele, nós constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo, que é a prática das bem-aventuranças, né? O humilde, o manso, né? Todas aquelas características, né, que se relata aqui, 8 características, né? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disponibilidade para o perdão, né? Quando forem injuriados e perseguidos, disserem todo mal contra vós, né? Grande será o vosso galardão no céu. Quer dizer, tem que a gente suportar também essas reações do mundo, até mesmo porque o mundo nos aborrece, né? Então, mas estamos nesse contexto para semear a palavra. E diz assim, se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético, né, de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Isso aqui é uma coisa bem profunda, né? Da outra lição. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, né? Visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Como é que Deus quer que a gente seja? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que benção. Obrigado, professor João Como eu Ribeiro. ouço, isso eu falo. Ele era submisso inteiramente e nós precisamos aprender com ele esta submissão. E, professor, só para... Se houver ainda um tempinho, eu gostaria Sim, de tem. falar só uma coisinha. É Sim, possível? professora Mildes. É possível aí, a gente está aí para ouvir e não Quando pode deixar passar agora. A fixação. Eu comecei a falar e não terminei, quando eu falei sobre esta expressão reino dos céus. Que está muito presente no livro de Mateus. Porque o judeu, ele não gostava de pronunciar e de falar muito o nome Deus. Isso, exato. E ele substituía tudo quanto era transcendente, tudo que se referia a Deus, era nos céus. Então, céus e Deus, para eles, tem o mesmo significado. Entendeu? Sim. Reino de Deus é reino dos céus. E reino dos Muito céus bom. é reino. Porque pode surgir uma dúvida do aluno, né? Sobre isso. isso. Por que reino dos céus e por que reino de Deus? E pior, professor, é que tem gente que conjectura e começa a inventar teologias aí, e separar e dividir as coisas, né? Foi muito boa a sua observação. Verdade. Inclusive, a gente não pode esquecer dos 10 mandamentos, né? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, é a justificativa pela qual o judeu não vai perder tempo de estar pronunciando o nome de Deus em qualquer situação, né? Então, isso leva a essa motivação, sim, a fazer essa troca de palavras em virtude também da honra do nome do nosso Deus. Obrigado, professora Milde. Professora Milde, pode ficar à vontade para dar sua palavra de conclusão, professor João Ribeiro, inclusive uma palavra de incentivo, né, aos nossos professores a continuar trabalhando, estudando, pesquisando para oferecer o melhor aos nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Professora Milde. Eu considero bastante importante aquilo que já foi falado desde o início, que o professor, ele tem que ter um conteúdo, né? O conteúdo que ele vai ensinar, ele precisa estudar a palavra, não chegar na hora da aula sem saber o que ele vai dizer,
e depois preenche o tempo da aula com testemunhos, com outras É, coisas, e o aluno esperando que ele venha falar alguma coisa sobre o texto da lição, e ele não tem condição nenhuma de entrar no texto porque não estudou. Então, é muito importante para cada professor estudar a sua lição e, como já foi sugerido, vários livros, às vezes a pessoa não tem acesso a uma biblioteca boa, mas pode recorrer, se tiver a internet, e nós podemos ler também pelo computador, não é? Alguns livros já estão aí à disposição para leituras, e é importante que a gente não deixe de estudar, de ficar mais, para que fique mais seguro sobre aquilo que ele vai ensinar. Uma lição como essa, nós não 50 minutos é pouco. Não é verdade, irmão João? é Irmão verdade. Sérgio? É muita coisa para se estudar. Eu, pelo menos, achei muito conteúdo aqui. Aparentemente, parece que é pouco, né? Mas não é. É muita coisa que se tem que estudar aqui. E tudo isso serve para o crescimento espiritual nosso e dos nossos alunos. E nós, como sendo agentes de Deus para a edificação da igreja, temos que ter este zelo, porque está escrito também na Carta aos Romanos que se o nosso ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, estou me dirigindo especialmente aos nossos professores, né, para que eles não negligenciem o estudo da palavra, e pela oração, pela súplica, Deus vai iluminando e tirando as suas dúvidas, as minhas dúvidas, as dúvidas de cada um de nós, nos fazendo mais doutos na sua palavra. Porque é como Deus fez aquele comentário que está lá através de Moisés, que não haveria pessoas mais sábias, mais inteligentes do que o seu povo, porque recebe de Deus o conhecimento. Ele é a fonte de todo saber, não é? De toda a ciência. Se a gente se debruçar no estudo, procurar meditar mais na palavra, nós vamos crescer em conhecimento. E eu sempre gosto daquele versículo de Pedro, né? Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Professor João Ribeiro? Muito bem, é só dar graças a Deus, né, por essa lição, por tudo que o Senhor tem dado, compartilhando os saberes aqui. Estou muito honrado de estar aqui com o professor Sérgio Lins, com a professora Milde, né? Estou aprendendo muito, graças a Deus, e reforçando também aos professores, né, os professores que vão dar suas aulas, que procurem ler, né? Paulo orientou ao jovem pastor Timóteo que ele persistisse em ler, né? E aquele ler é no sentido público, né? Mas também pode ser, como é que ele vai ler em público e ensinar em público se ele não lê em particular e estudar em particular, né? Seria um contrassenso, né? Então, que leiam, estudem, né? Peguem a lição, peguem a Bíblia, um comentário, aquilo que for necessário para enriquecer sua aula, né? E que Deus lhes abençoe e acompanhem, né, nosso podcast em síntese, né? Eu acho que o professor vai reforçar, né, pastor Sérgio Lins? Mas nós agradecemos porque é um canal de bênção para a sua vida, né? E vamos aprender juntos, né, do Senhor. Não somos donos da verdade, né? Não estamos aqui para sermos, mas para contribuir com o reino de Deus que está entre nós. Amém. Muito obrigado ao professor João Ribeiro. Muito obrigado à nossa professora Milde Prachedes e a você que está nos acompanhando. Chegamos à conclusão da nossa primeira edição do nosso podcast, em síntese, a lição em síntese aqui, resumindo e trazendo conteúdo da melhor qualidade possível para você continuar aí crescendo e promovendo conteúdo de ensino de qualidade aos nossos alunos da Escola Dominical. Então, queremos agradecer a você e incentivar a continuar acompanhando os nossos canais oficiais da nossa igreja, assim como do Departamento de Ensino e Educação Cristã. Nosso muito obrigado mais uma vez aos nossos mestres,
ao professor João Ribeiro, o presbítero João Ribeiro, e também à professora Amildo Prachedes, que com certeza, na próxima edição, nós teremos muito mais do Senhor, muito mais conteúdo para fazer com que a sua aula seja muito melhor e, principalmente, que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco na próxima edição. Deus abençoe a todos e até a próxima edição do podcast Em Síntese. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e a paz do Senhor.